Bom dia ou boa tarde para você. Eu sou o Vitor, aluno estagiário do curso de História. E na aula passada eu tinha falado um pouco sobre alguns aspectos culturais e heranças da Roma Antiga no nosso mundo. E nesse agora eu vou falar sobre a queda do Império Romano. Afinal, o que causou a queda do império que dominou quase todo o mundo antigo? Vamos descobrir. Alto Império Romano, final do século II depois de Cristo. A área verde é todo o território que os romanos tinham conquistado ainda na sua época de república, até a morte do Júlio César. E a área de marrom, ela é o que conquistaram depois, já no período imperial da república, de Roma no caso. Daqui para frente foi só para trás. Isso porque esse aqui é a máxima extensão do império. E após isso ele foi só decaindo, decaindo, até restar só o que vemos hoje, que é Roma e a igreja. Tetrarquia e guerra civil. Devido ao Império Romano ser tão grande em seu esplendor no século III, ele teve de ser dividido entre Oriente e Ocidente e mais uma subdivisão em 4 partes para melhor administração, a partir de 4 co-imperadores: Constâncio, Maximiano, Galérico e Diocleciano. Cada um desses co-imperadores tinha o próprio exército, comandava um exército em particular, no caso. No ano de 305, 2 imperadores abdicam do trono, Diocleciano e Maximiano. Eles abdicam em conjunto. O filho deste segundo, Maximiano, o filho dele chamado Magêncio, assume o trono no ano de 306. Porém, Constantino, que era o filho de Constâncio, acreditava ter direito ao trono, já que o pai ele tinha dado a vida pelo império e ele tinha um apoio do seu próprio exército e de algumas regiões também. E por isso ele acredita ter direito ao trono de ser César romano. E aí ele vai provocar uma guerra contra o Magêncio, que era o atual imperador, para tomar o trono dele. Imperador Constantino I, também conhecido como o Salvador da Humanidade. Devido às guerras civis dentro do Império, Constantino precisava de apoio se quisesse se tornar o único e legítimo imperador. Possivelmente interessado no cristianismo somente porque esse apoiaria não apenas a sua vitória, mas também a reorganização do Império. Pois as igrejas cristãs eram espalhadas por toda a parte e por isso forneciam-lhe uma sustentação política muito considerável. Com isso, ele entrou na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo como sua religião. Segundo a tradição, na noite da batalha contra seu maior oponente, Magêncio, que era o atual imperador, ele teve um sonho, uma visão, na verdade, com uma cruz escrita em latim. Vamos passar aqui. Isso. Constantino, que é esse daqui, como vocês podem ver, ele teria tido um sonho, uma visão com Jesus, alguns anjos, mostrando para ele uma cruz, e nisso Jesus falou para ele essa frase aqui: Hoc símbolo vinces, que significa: sob este símbolo vencerás. Nisso, ele decide apostar todas as suas fichas nessa suposta visão e ordena a todos os seus soldados a gravarem este símbolo aqui, que é um P e um X, um símbolo chamado Chi-Rho, que são as iniciais XP, mas não é de experiência para quem joga videogame. Elas eram as iniciais da palavra grega, que eu não sei pronunciar, mas ela equivale a Cristo. E ele disse: sob este símbolo vencerás. E então ele ordena aos soldados colocarem este símbolo aqui nos seus capacetes e escudos. E não dá outra, ele vence. Ele vence Magêncio na Batalha da Ponte de Minerva, no ano 312 d.C. Aqui, nessa imagem, a gente vê o centro dela, Constantino, num cavalo branco, majestoso, e parece até que ele tem alguns anjos aqui, meio que protegendo ele, vamos dizer assim, o que a imagem nos está dizendo. Após sua vitória, ainda no ano 312,
Constantino se converte ao cristianismo, aceitando o batismo e, no ano de 313, publicou um documento chamado Edito de Milão. Por ele, a igreja foi equiparada às demais religiões do império e os cristãos ganham liberdade para professar e praticar livremente a sua religião. Como que eu posso dizer? A igreja cristã, até o quarto século, fora perseguida pelo Império Romano. Ser cristão implicava ser torturado e morto por conta de sua fé. Isso, porém, não impedia o seu crescimento. Sendo uma fé universal e redentora, ela ganhava a adesão dos grupos mais rejeitados da sociedade greco-romana, como pobres, mulheres, escravos e doentes. Mesmo em meio a tantas perseguições, os cristãos viviam em comunidades e se distribuíam seus bens para os mais necessitados. E por ser uma religião missionária desde o seu início, estava presente em todo o império. Em menos de um século, os cristãos vão passar aqui de perseguidos a perseguidores. Isto porque, a partir da conversão do imperador Constantino no ano 312, uma série de medidas foi tomadas. Ela foi equiparada ao politeísmo romano, ou seja, no início o cristianismo estava bem abaixo em questão de status social, enquanto o politeísmo acima. E aí, com Constantino, ele equipara as duas, coloca no mesmo nível, no mesmo patamar. E isso gera conflitos dentro do império, porque ele era cheio de tanto de pagãos como de cristãos. Mais tarde, no ano de 380 d.C., o cristianismo iria se tornar a religião oficial do Império Romano. Ou seja, quem era político romano deveria ser cristão, deveria ser batizado. E 15 anos depois disso, em 395, o cristianismo seria oficializado como a única religião permitida dentro do Império. Ou seja, em menos de 100 anos, os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores, não admitindo, desde então, destruíram templos de Júpiter, Marte, Netuno e outros deuses. Proibiram festas e rituais em honra aos antigos deuses pagãos. Rompia-se aqui uma tradição milenar. E o que provavelmente eles não sabiam é que esse rompimento, que posso chamar de início do fim, agravaria ainda mais as crises que o Império já enfrentava. Baixo Império Romano, século II até o século V d.C. Com o passar do tempo, os romanos tornaram-se menos hostis aos povos conquistados, estendendo a eles, inclusive, parte de seus direitos. Ou seja, os povos dominados deixaram de ser escravizados. Ocorre que a mão de obra escrava era uma das bases que mantinham o Império de pé. Fora esses outros motivos que geraram uma crise interna muito profunda, que foram os elevados gastos com a estrutura administrativa e militar, crise no setor agrícola, o que provocou uma dificuldade de abastecimento das cidades, principalmente também da capital romana, perda do controle sobre diversas regiões devido ao tamanho do império. Pensem bem, quanto maior um império for, mais difícil vai ser de administrá-lo. Ainda mais numa época antiga, em que não tinha internet, não tinha carro, não tinha muitos meios tecnológicos, vamos dizer assim. Corrupção política, porque corrupção política sempre existiu em Roma e ela é até uma herança que muitos países carregam dos romanos. Crise no fornecimento de escravos, com o fim das guerras de expansão e também a extensão dos direitos. Continuidade das lutas civis entre patrícios e plebeus e também a propagação da fé cristã. Divisão e decadência. As crises internas do Império no decorrer do século IV d.C. provocaram seu enfraquecimento, e nisso os povos germanos aproveitaram para invadir, saquear e tomar algumas terras de seu interior. Em 395 d.C., o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes. Império Romano do Ocidente, o que está em verde, envolvendo a Espanha, Gália, Itália, a capital, e também a Bretanha.
e Império Romano do Oriente. É o que está aqui em laranja: Macedônia, Alexandria, Egito, e tinha a capital aqui, Bizâncio, que na verdade não se chamaria mais Bizâncio, mas sim Constantinopla, pois o imperador anterior, o nosso querido Constantino, Salvador, ele constrói em cima de Bizâncio reforma a cidade completamente e constrói ali uma nova capital, vamos dizer assim. Tendo agora o Império duas capitais, Roma e Constantinopla, no lugar aqui de Bizâncio. Com essa medida, ele acreditava que iria fortalecer o império. Achava, por exemplo, que seria mais fácil de proteger as fronteiras contra os ataques de povos invasores. Os romanos chamavam esses povos de bárbaros, por terem costumes diferentes dos seus. E agora o Gustavo vai falar um pouco sobre o que eram esses povos bárbaros. Bem, para que a gente possa compreender esse processo da queda de Roma, do Império Romano, a gente precisa entender o que são as invasões bárbaras e principalmente o que são bárbaros. Bem, a gente pode definir como bárbaro como um povo que não fala a língua romana ou grega e que também não faz parte dessa cultura romana e grega. E, portanto, nesse sentido, a gente tem uma certa forma, uma noção de superioridade entre culturas. Porque toda aquela cultura que não faz parte do ciclo romano ou grego é considerada inferior, é considerada não civilizada. Tem um aspecto de xenofobia nesse meio. Mas bem, quais são os povos esses povos bárbaros que influenciaram na queda do Império Romano? Bem, foram vários, são muitos. Tem desde os visigodos, os saxões, tem também os francos, os frísios, os ângulos, mas aqui a gente vai tratar de 3 grupos específicos, sendo eles os germanos, os hunos e os francos. E bem, de início, quem era esse povo germano? O povo germano era um povo que habitava nas regiões compreendidas entre os rios Reno e Fístula, sendo, portanto, ao norte da Europa. Bem, esse povo germano era um povo seminômade que sobrevivia da pecuária e da agricultura, e se organizava em tribos patriarcais. Era um povo muito conhecido por ter uma organização muito militarizada. Era um povo que se baseava na guerra. Ou seja, eles se organizavam em tribos, onde cada uma possuía um chefe militar que comandava ela, que ditava essas regras. Diferente dos romanos que tinham a escrita, eles não tinham. Então, nesse sentido, eles não tinham uma forma de lei escrita. As leis eram passadas de gerações em gerações, a partir de costumes, ou a partir mesmo do que foi gerado e consentido por aquele chefe da tribo. É também importante notar que eles não eram, de certa forma, um povo unido. Tanto que a gente pode ver até o historiador Tácito, um historiador romano, na época de Roma, que em diversos momentos menciona relatos de César, por exemplo, falando que tinha muitas desavenças essas tribos, de que eles guerreavam entre si, de que não existia uma unificação própria dentro deles. E que claramente, se não tinha uma certa forma, uma organização unida, unificada, a gente pode pensar que não era também assim igual com Roma. E não foi. O relacionamento dos germanos com os romanos foi algo muito complexo. A gente tem momentos de guerra, de invasões, de luta, e também um momento de paz. Até que em certo ponto, o próprio historiador Tácito, nos dias de vida dele, havia colônias germanas dentro de Roma, vivendo normalmente dentro das leis romanas, sendo parte da sociedade romana. E claramente a gente vai ver que, conforme essas crises no Império foram se alastrando, essas crises sociais foram ficando mais fortes, também teve, de certa forma, uma mudança muito brusca nesses momentos de passividade, com ataques germanos, com invasões, até porque também eles não eram só eles que estavam ali. Os hunos também, que a gente vai falar agora, pressionaram muito esses povos bárbaros, porque o Império Huno foi enorme. Foi um império que durou muito pouco tempo, mas que pegou grande parte do norte da Europa. E parte essa que era território da maioria desses povos que eram bárbaros. Bem, mas não colocando a carroça na frente dos bois, a gente tem que... É importante falar que a unificação desse povo bárbaro, depois de
quase serem aniquilados pelo exército romano, chegou a ser tão forte dentro do Império que alguns deles chegavam a ter cargos militares altos, chegavam a ter cargos políticos de alto escalão, o que é algo muito, de certa forma, incrível, porque a partir do momento que eles entravam dentro da cultura romana como uma colônia legalizada, a lógica mudava. Eles não eram mais inimigos, eles consideravam parte do próprio povo romano. Mas bem, vamos falar desses hunos. Os hunos são um caso complicado. Primeiro, porque a gente não tem uma certa base deles. Não existia também escrita para eles. Só que diferente do caso dos germanos, que a gente tem historiadores como Tácito, que ao longo de sua vida falou de relatos deles, de si mesmo, né, do tempo de paz e como ele via esses germanos, relatos também de outros imperadores como Augusto, César, etc. Com os hunos não é assim. A gente tem quase nada deles. Então acaba sendo muito misterioso as relações que eles tinham com Roma. Mas bem, quem são os hunos primeiramente? Eles eram um povo asiático, que tinham suas origens na Mongólia, e que eram principalmente conhecidos por ser um povo nômade e incríveis na cavalaria e na caça. E assim como eu disse, a gente não sabe sobre eles. O que a gente pouco sabe é, por exemplo, que Átila conquistou quase a Europa, uma parte gigantesca da Europa, que nem a gente pode ver nesse slide. O Império Huno foi gigantesco, mas e avassalou essa Europa clássica. Pegou tudo que é novo e foi um dos maiores motivos das maiores invasões bárbaras de outros povos para Roma. Mas bem, isso quer dizer que os hunos eram só guerreiros, que só passaram destruindo tudo que é lado, que conquistaram tudo e nunca tiveram uma certa unidade, ou nunca tiveram relações pacíficas com os romanos ou outros povos? Claro que não, de modo algum. A gente tem registros, materiais, no caso, achados arqueológicos, que comprovam que esses hunos também tinham, em momentos, alguns momentos de relacionamentos pacíficos, de troca, de comércio, sem guerra. Mas é igual aquilo que eu disse, não dá pra saber nada. Eles são um povo misterioso, que a gente não consegue saber muito. Mas um povo misterioso que a única coisa que a gente sabe é que conquistou a maior parte da Europa. E foi um dos maiores responsáveis para ajudar essa queda do Império. Porque a força com que eles passaram ao longo desses outros territórios bárbaros foi um dos motivos, além dos motivos climáticos, ambientais e também de falta de comida, que fez esses outros povos bárbaros a invadirem mais ainda Roma de modo violento. E no final do século IV, até saquearem, né? Obrigado, Gustavo. Exatamente. Roma teve 3 saques à sua antiga capital. O primeiro dos saques foi feito pelo grupo, ou melhor dizendo, pelo clã germano chamado Visigodos, no ano de 410 d.C. Eles invadiram e saquearam a cidade de Roma. Este saque foi importante, pois a cidade de Roma mantinha uma posição de destaque como a cidade eterna, um centro espiritual do império. A pilhagem perpetrada pelos visigodos foi de grande choque para os contemporâneos, amigos e inimigos do império. A antiga capital de um império que mais dominou, saqueou e fez tudo o que quis com todo o mundo antigo, fora ela mesma saqueada. Fora ela mesma saqueada por aqueles que os romanos julgavam ser seus inferiores. A moral dos cidadãos romanos foi rebaixada de uma forma nunca antes vista. Então, o império que já estava decadente, a partir deste saque, então, fica ainda mais. Mas ele não foi o único. Foi só o primeiro. 45 anos depois, vem o segundo saque, dos Vândalos, uma outra tribo germânica. Mataram e saquearam tudo o que podiam, e o que não podiam roubar, eles destruíram. Até por isso, a gente tem hoje o significado da palavra vândalo, que equivale a aquele que estraga ou destrói os bens públicos, coisas belas, valiosas e históricas.
o significado da palavra veio deste grupo germano em específico. E, mais tarde, o terceiro saque. Os Érulos, em 476. Invadiram, saquearam e depuseram o imperador Rômulo Augusto, pondo um fim ao Império Romano do Ocidente. Após este último ataque, Roma ficou sob total controle da Igreja Católica e do Papa. E assim termina o Império Romano. Porém, a Igreja continua e ela sobrevive até hoje. É importante falar deste povo aqui, os francos, um outro povo germano que desde meados do século III depois de Cristo, sem chamar muita atenção, os francos já iam colonizando as áreas de fronteira e povoando algumas zonas rurais do Império Romano. Dessa forma, se estabeleceram em toda a região da Gália, que atualmente é a França, e mantendo umas estreitas relações com os romanos. Lutaram ao lado dos romanos, eles se aliaram como soldados mercenários contra outros povos germanos nas fronteiras do Império. Muitos soldados ali se tornariam oficiais, e embora não gostassem dos romanos, o povo franco foi se adaptando a eles e a seu modo de vida, e também a evitar os seus ataques. Aqui eu coloquei essa frase, se não pode derrotá-los, junte-se a eles, pois foi exatamente o que a Igreja Romana fez em relação aos francos. Ela viu que não iria conseguir conter os ataques, a invasão deles, e pensou, bom, já que eu não consigo conter eles, vou me juntar a eles. Nisso, eles foram os primeiros povos germanos a se converterem ao cristianismo, pois a conversão era a forma de pacto de aliança que a Igreja Romana exigia com os reinos pagãos, estabelecendo assim uma troca. Eles ganharam oficialmente terras e autonomia na Gália, a atual França, como eu já disse, e defenderiam as fronteiras contra novos invasores, pois pior que os germanos seriam só os hunos, um povo muito bárbaro para os romanos. Os hunos a leste e, mais tarde, no século VIII, os francos também defenderiam a Europa em si contra a invasão e a expansão árabe a oeste. Fundariam então o Império Carolíngio no início do século IX depois de Cristo. Mas esta é uma história que vai ficar para a próxima. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e até mais.